Então a palavra de hoje é: o que fazer quando não vejo saída? Amém? Quer falar com todo mundo aqui? Quer falar comigo? Vou falar com todo mundo. Quem vai assistir no YouTube também está falando também. Amém? Então eu vou pedir para você abrir a palavra lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. 2 Reis 6, 24. Então, Deus mandou pregar isso aqui, tá? Eu sei que, né, todo mundo já falou, não, falando comigo. Tá falando com todo mundo. Sim, João. Especial com alguns, né? Pode contar testemunho aqui? Oi? Pode contar testemunho? Pode, mas aí você conta no... Então eu vou contar. Tá, Né, amor? pode contar. Então, 2 Reis 6, 24. Vocês vão permanecer, tá? Aí na 2 Reis, no capítulo 6. Pode ler? Amém não, né? Lá atrás, mais pro começo aí. Depois de Samuel, Juízes, Samuel, depois vem Reis. Então, 6, 24. Eu vou lendo aqui, vocês vão permanecer aí, que vão ler bastante aí, tá? Vou até explicar para vocês essa história, o que aconteceu aqui em Samaria. Então tá assim, ó. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Então está falando aqui, que vocês guardam bem, falando aqui do valor da cabeça de jumento e o valor do pouquinho de esterco de pomba. A gente não sabe que trazendo esse valor para nós, nosso real de hoje, não dá para trazer, não é mesmo? Mas aqui está querendo dizer que estava caríssimo, que ali estavam se alimentando de tudo, né? Ali já não tinha mais animais, né? Tudo, já acabou o jumento que eles usavam para carregar carga, já comeram tudo também. Por quê? Resumindo aqui um pouco, Samaria era uma cidade murada, cheia de muros ao redor dela. E o rei da Síria, Ben-Hadad, ele cercou Samaria. E ali ninguém podia sair. Se saísse, ele ia, né, matar. Então, eles ficaram presos dentro da cidade. E só podia se defender. Porque tinha as muralhas, estavam do lado de cima. Então, a Síria não conseguia subir as muralhas nem invadir lá dentro. Mas lá eles ficaram o quê? Ficaram com fome, né? Presos. Olha a situação de Samaria. Vocês vão ver a gravidade da situação que esse povo passou. Aí nós vamos tentar analisar a nossa situação perante Deus. Amém? Você já enfrentou uma situação tão difícil que quando não havia saída de hipótese alguma? Vocês já viram? Creio que alguém já passou por isso. E como você superou por isso? Você lembra como você superou a situação? Talvez você esteja passando por alguma situação hoje. E você pensa assim, como que eu vou superar? Como que eu vou sair dessa? Né? Nós como cristãos, nós olhamos não para as situações, não é mesmo? Nós olhamos pela fé, com os olhos da fé. Então ficamos cativos, presos nessa situação, literalmente sem saída. É essa situação que muitas vezes nós vemos. Eu ponho exemplo, vou falar para vocês, um pequeno exemplo. Um homem, né? A gente está conversando com o seu irmão Alisson. O homem, né, ele tem uma grande preocupação com finanças. Faltou dinheiro, ou vê que vai faltar dinheiro, o homem ele entra em pânico. A mulher fica mais tranquilo, né? Mas é o homem, que o homem já é da natureza do homem fazer isso, porque ele é o sustento da casa. Mesmo que a mulher trabalhe, que tem um sustento também, o homem já é da natureza dele, de se preocupar com as finanças da casa. E você entra em pânico, eu mesmo. Né? Se eu ver que o dinheiro está acabando, eu tenho pânico de ficar devendo. Se eu ficar devendo, eu fico doido. Embora a gente tenha um cheque especial, que faz muitos anos que eu nem sei o que é entrar no cheque especial, graças a Deus. Né? Mas quando vai chegando perto, só de ir chegando e caminhando para o cheque
próximo a entrar no sexo especial, já entra um pânico na gente. Só que nós temos que viver pela fé. Nós não podemos fazer, não podemos abusar também, né? Se você tem condições de abusar, vou comer uma picanha toda semana. Maravilha, glória a Deus por isso. Mas se você não tem condições para isso, corta a picanha, não é mesmo? Mas é Deus no controle. E Deus, ele tem condições de te dar coisa. A palavra diz se creres, né? Se obedeceres, né? Creres e obedeceres. E quiseres, comereis o melhor dessa terra. Não é isso que a palavra fala? Então, se você quiser comer o melhor dessa terra, Deus tem para você. Só que você tem que fazer o quê? Você tem que obedecer. Você tem que crer. Obediência. Obediência à palavra, obediência a Deus. Deus esteja no controle de tudo. Amém? Então, essa é uma dica, né? Obediência à palavra. Mas, por pior que seja a situação enfrentada por nós, não se compara com a situação desse povo de Israel, o povo de Samaria. Porque Samaria era a capital de Israel, né? Que ali o reino foi dividido, né? Como eu falei em outras pregações, o reino foi dividido, ficou Judá e os levitas de um lado, e ficou o restante das tribos de Judá do outro lado, como a nação de Israel. E Samaria era a capital. Então a Samaria, como eu falei, é uma cidade murada, né? E estava cercado pelo exército da Síria. Ninguém saía, ninguém entrava naquela cidade. E como consequência, a fome e a miséria se agravaram ao ponto, sabe qual é o ponto? De uma mãe alimentar o seu próprio filho. Agora vocês entenderam a gravidade de Samaria? Vamos continuar lendo aí? No versículo 26. Paramos no 25, agora vamos ler o 26. Então você vai entender a gravidade daquele povo. E isso aqui foi profetizado por profetas lá atrás. Então assim, passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor não te acode, está falando de Deus, se Deus, o Senhor, não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Aí perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse, falando da outra companheira dela, me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que comamos, e ela o escondeu. Quer dizer, aquela mulher estava reclamando para o rei daquela amiga dela, da companheira, que nós combinamos nós cozinhamos um filho hoje, depois amanhã a gente cozinha o teu, certo? Aí fizeram com um, depois na hora de cozinhar o outro, a outra escondeu o filho dela. A hora reclamou. E o rei ficou louco. O rei simplesmente ficou doido. Continuando lendo, Então assim, tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Entendeu a gravidade do negócio de Samaria? Ele não tinha o que comer. Então, quando alguém resolveu matar o seu jumento, ele ia vender partes do jumento, né? E a cabeça quase não tinha nada, que era praticamente pele, um pouquinho de carne, né? A cabeça quase não tem carne. E ele vendia lá por 80 ciclos de prata. Imagina bem que situação. A gravidade desse povo. Então, um povo que não via saída de hipótese alguma. Então, diante da situação, somente uma intervenção divina poderia mudar a história deste povo. Concorda comigo? E de fato, em 24 horas, Deus tirou este povo do cativeiro. Você acredita? Amém. Deus fez isso? Glória a Deus. E creio que Ele fará o mesmo na sua vida. Nesta noite, vamos aprender juntos, certo? O que fazer quando não vejo saída? Temos que crer na palavra do homem de Deus. Então, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Está assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á
a um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Aí você vê que se uma cabeça de jumento custaria 80 ciclos, e quanto custa lá um pouquinho de esterco de pombinha? Acho que é um ou 2 ciclos, né? Não sei. Um esterquinho de pomba. Agora, quem que disse aqui? O Eliseu. Eliseu, quem que é Eliseu? Eliseu é o sucessor de Elias. E quando Elias foi arrebatado, né? Ele não foi arrebatado na carruagem, né? A carruagem simplesmente separou ele de Eliseu e ele subiu no rodemoinho, né? E muitos falam que ele foi arrebatado numa carruagem. Não foi em carruagem, foi no redemoinho. Ele subiu. E ali, Eliseu pediu para que ele tivesse porção dobrada de Elias. E realmente ele recebeu porção dobrada de Elias. Então, Eliseu é um profeta tremendo. Fazer coisas espantosas e maravilhosas. E aqui, Eliseu lançou a palavra. Amanhã, até essas horas, né? E profetizou lá que ia custar ali uma queira de flor de farinha, não sei que medida que é essa, por um ciclo de prata. Isso é, quer dizer, baratíssimo para eles, né? Muito barato. Aí o povo falou assim, o povo foi rir de Eliseu, né? Então, praticamente, em meio a tanta escassez e miséria, Eliseu profetizou abundância. Aos olhos humanos, isto era impossível, mas não para o nosso Deus, porque para Deus nada é impossível. Amém? O povo só precisava confiar nas palavras do homem de Deus. Então, profeta. A palavra está dizendo que nós temos que confiar no homem de Deus, quer dizer, no profeta de Deus. Mas em meio a tantos falsos profetas, não é mesmo? Em meio a tantos falsos profetas, como que eu vou confiar? Mas aí, a palavra te ensina como você confia, como você sabe se é falso profeta ou não. A palavra ensina. A palavra diz que pelos frutos conhecerei. Não é isso? Pelos frutos. Então, se eu e minha esposa somos profetas na vida de vocês, vocês vão se conhecer se nós realmente somos profetas na vida de vocês, pelos nossos frutos. É só olhar para nossos frutos. Ou outros profetas que estiverem diante de vocês, olhem os frutos dele, que vocês vão saber se realmente eles são profetas, para você realmente crer na palavra. Mas primeiramente nós cremos em quem? Em Deus. Mas Deus usa os profetas dele. Deus usa, e Deus está usando. Hoje está aí milhares e milhares de profetas falando. Agora, vamos analisar o que realmente estão falando, se é bíblico. E muitas vezes aquela profecia que foi lançada na sua vida, se você tem que fazer o quê? Confirmação da palavra de Deus. Mas nessa situação aqui, aquele povo não tinha que duvidar, porque eles estavam numa situação tão grave, tão gravíssima, que eles não tinham que duvidar do profeta. Falou, amém, eu creio. Crê, mesmo que aquele profeta não fosse, que ele realmente era um falso profeta. Crê, porque não há outra saída. Não é mesmo? Mas Eliseu é um homem maravilhoso. Glória a Deus. Então o povo só precisava confiar na palavra do homem. Que fala, não precisa abrir não, tá? Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, está assim: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então a palavra está dizendo, crê em Deus primeiramente, e crê também nos seus profetas. Aqueles que Deus colocou diante de vocês para cuidar de vocês, e você acha que eu estou como líder de vocês, e eu tenho o poder de lançar uma palavra de bênção para vocês, abençoar a vida de vocês, e vocês creem nas bênçãos que nós vamos lançar sobre vocês. Mas vocês precisam fazer o quê? Crer e obedecer, simplesmente. Porque se você crer na minha palavra e não obedecer, não vai adiantar nada. Não adianta. Então você precisa crer e obedecer. Amém? Se você precisa de um milagre, creia que Deus continua usando homens para ministrar sobre a sua vida. Uma pergunta: em sua opinião,
Por que muitos têm dificuldade de crer na palavra dos homens de Deus? Por quê? Você pensa com você. Eu penso, muitas pessoas têm dificuldade de crer nas palavras porque por causa de falsos profetas, por causa de falsas profecias. Quantas vezes, eu mesmo, quantas pessoas, profetas, chegou diante de mim e falou coisas que não aconteceu? Quantas vezes? E isso leva nós a ter uma incredulidade. Só que não podemos fazer isso. Se chegou um falso profeta diante de vocês, ignora. E para fora, frente de Deus, eu continuo crendo. Né? E peço para Deus, coloca profetas diante de mim. Usa homens verdadeiros, fiéis à tua palavra, para ser profeta na minha vida. Vocês podem colocar oração. Não só nós podemos ser profetas, mas Deus pode colocar profeta diante do Senhor, diante de vocês, em qualquer lugar. De repente vocês estão passeando lá em outra cidade, de repente chega um profeta lá, e é isso que Deus manda te falar. Pode acontecer, não pode? Aí tá, né, Deus? Repreendo todo falso profeta da minha vida. E se chegar um profeta, se você já repreendeu o falso profeta na tua vida, se chegou um ali, provavelmente é de Deus, você já repreendeu, não repreendeu? Então, sempre pedindo confirmação de Deus. E nós não podemos permitir incredulidade no nosso coração. Continuando lá em 2 Reis 7:2, por falar em incredulidade, né? Que nós não podemos permitir no nosso coração. Olha o que fala aqui em 2 Reis 7, versículo 2. Continuando aí o mesmo texto. Está assim: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, a Eliseu: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Quer dizer, aquele capitão, que era o braço direito do rei de Israel, chegou e duvidou do profeta, do homem de Deus. E falou para ele assim, que nem que Deus abra janelas do céu, não poderá suceder tal coisa. Está vendo a gravidade da incredulidade desse cidadão, desse capitão? Aí, em seguida, o Eliseu já jogou a maldição nele. Falou assim: então você vai ver essa bênção, mas você não vai comer. E ele não desfrutou desse milagre. Quando permitimos que a incredulidade tome conta do nosso coração, também não desfrutamos das promessas de Deus. Então você tem que crer. Jamais seja incrédulo diante da palavra do Senhor, diante da palavra de um profeta. Se aquela palavra, mesmo que aquele profeta está sendo usado na carne e está lançando bênçãos sobre a tua vida, creia, receba. Às vezes já está agindo na carne o profeta, mas é uma bênção, e que lá não vai te destruir, não vai te fazer mal nenhum para você, e está lançando bênçãos sobre você, está te abençoando, amém, glória a Deus, receba em nome de Jesus, amém? Amém. Faça assim. Aquele capitão poderia ter feito isso, mesmo que ele não cresce, né? Eu não acredito, mas amém, recebo. Tá. Pelo menos eu não receberia essa maldição sobre a vida dele, porque ele foi tão, como chama a palavra? Tão incrédulo, né? Que ele chegou a falar que nem que Deus, né? Ele duvidou de Deus na situação. Quando permitimos que a incredulidade tome conta do nosso coração, também não desfrutamos todas das promessas de Deus. Apenas ouvimos o testemunho do que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Então, quando você é incrédulo, você só vai ouvir: fulano de tal está acontecendo isso, fulano de tal conseguiu isso, fulano de tal saiu daquela situação, lembra? Sabe aquela enfermidade do tal? Então, aquele lá ele foi curado. E você só fica ouvindo. Mas e vem eu? Você é incrédulo? Você tem que crer. A palavra diz que se você crer, quando Jesus ia curar alguém, aquela pessoa que ele ia curar, Jesus pergunta: você crê? Ou Jesus fala assim: tua fé te salvou. A tua fé, por exemplo, sempre foi a fé. Jesus lançava a cura, mas a fé da pessoa que curava a pessoa, a fé dela que salvava, não era isso? Você acha que Jesus curou alguém que não tinha fé? Não curou ninguém. Todos que foram curados tinham fé. Até mesmo aqueles 10 leprosos que foram curados.
Todos tinham fé. Só que somente um, voltou para agradecer. Mas você acha que outros 9 não tinham fé? Tem sim. Só que eles foram ingratos. Ingratos ao ponto de não voltar para agradecer o milagre que receberam. Como muitas vezes vêm para a igreja, recebem um grande milagre, teve fé para receber, mas foi ingrato, saiu da igreja e não voltou mais. Voltou para o mundo. Sinto muito por ele. Sinto muito por aqueles 9 leprosos que foram ingratos. Qual, em sua opinião, como vencer a incredulidade? Quando não vejo saída na minha vida, eu não posso me conformar. Continuando aí o 2 Reis 7, no versículo 3 agora. Está assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nós deixarmos viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Está vendo a sabedoria desses leprosos? 2 leprosos. Eles disseram assim, estavam lá na porta de Samaria. Estavam lá dentro. Ele falou assim, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. E se nós formos para lá, para o Sírios, provavelmente vamos morrer também. Mas vamos arriscar, porque aqui já vai morrer mesmo. Aqui é certeza da morte. Então vamos lá para o arraial dos Sírios, quem sabe eles têm misericórdia de nós e dá algo para nós comer. E se não der também, a gente vai nos matar. E qual a diferença deles nos matarem e nós morrermos de fome lá na Samaria? Diferença nenhuma. O que eles fizeram? Os 2 leprosos vão lá para o arraial dos Sírios. Vamos lá ver o que acontece. Chegaram no arraial dos Sírios. O que acontece? Chegaram lá. Deus, se for ler, eu continuar lendo os textos, né? Deus, ele fez um grande estrondo de cavalaria, um estrondo gigantesco de exército. Eles ouviram, todo o exército da Síria ouviu esse estrondo, esse barulho gigantesco. Mas Deus que fez aquele barulho. Aí o que o povo fez? O povo montou no jumento deles, nos cavalos deles, e vazaram. Mas sumiram, com tanta pressa que eles foram, que eles largaram tudo para trás. Tudo, todo o alimento que eles tinham, todos os rebanhos que eles tinham ali, largaram tudo e fugiram dali, de medo daquele barulho que eles ouviram. Aí chegaram lá os 2 leprosos, viram aquele lá, cadê os sírios? E aqueles banquetes, comida que não acabava mais. Começaram a comer. Começaram a juntar as coisas para eles, vamos levar. Daí aquele ponto pesou na consciência deles. Veio aquele peso, depois você pode continuar lendo depois. Veio o peso na consciência deles. Nós aqui nesse fartura de alimento e o povo morrendo lá em Samaria, vamos lá falar com o rei. Vamos lá. Eles foram lá avisar o povo. Aí o povo, será que é verdade? Aí o povo foi lá para ver aquele fartura de alimento. Aí o povo juntou lá para pegar os alimentos e levar para Samaria. É onde aconteceu exatamente aquilo que o profeta falou. Que amanhã, essas horas, né, vai custar aí, né, um ciclo de prata, um tanto de farinha, né, de trigo, né, fala aqui. Você vê a diferença, você vê como que Deus agiu na profecia, né, lançada pelo profeta. E aí, Deus pode fazer algo na tua vida ou não pode? Deus pode. Amém ou não pode? Eu não sei o que você está passando, ou até mesmo o que você já passou, ou o que você vai passar. Você tem uma coisa, é crer em Deus. Crer no teu profeta. Amém? Quando o cerco se fecha em nossa vida, nós não podemos nos conformar com a situação, né? E aí é onde aconteceu, que disseram, né, os leprosos, né? Está aqui mesmo falando aqui, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos. Quer dizer, eles tomaram atitude. Então, se você está numa situação grave, uma situação crítica, você vai simplesmente ficar sentado. Ah, mas eu não tenho o que fazer. E não faz nada. Toma uma atitude. Faça alguma coisa. Nem que seja, cara, eu parado aqui, eu vou morrer. Mas se eu fizer tal coisa, talvez uma chance mínima que seja de 0,001%.
Vai lá nessa chance de 0,001% e Deus vai fazer um milagre ali, porque você sentado sem fazer nada, é bem provável que você morra realmente. Nós temos que agir. Você pode até agir, até o joelho no chão. Joelho no chão. Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei, Deus. Mas o Senhor pode todas as coisas. Faz um desafio com Deus. Deus faça. E você precisa o quê? Você também ser obediente. Não adianta você clamar a Deus e você não obedecer. E você continuar não obedecendo. Amém? Muitas pessoas, quando o cerco se fecha em sua vida, ficam sentados esperando a morte. A morte no casamento, a morte nas finanças, a morte no ministério, e a morte vai. Tantas mortes, simplesmente sentados esperando pela morte. Temos que ser corajosos, enfrentar a situação e não nos conformar com o cativeiro. Amém? Em sua opinião, como vencer o conformismo? Deus honrou a sua palavra que foi dita pelo profeta. E em 24 horas houve abundância naquele povo. E além de eles ter abundância de alimento, eles ainda foram libertos do cativeiro. Eles estavam presos ali, que o exército todinho fugiu, voltaram. Eles pensaram assim, eles devem ter arrumado um aliado aí, que veio ajudar eles, porque Samaria não tinha condições de enfrentar o exército da Síria, não tinha condições. Mas ele falou, nossa, eles arrumaram um aliado e veio. Mas Deus fez o barulho, simplesmente o barulho, somente isso. Você não viu lá que Deus fez através de Gideão? Gideão estava lá, né, com 300 homens. Era 32 mil, se não me engano, depois caiu para 10 mil homens, depois de 10 mil caiu para 300 homens selecionados. Aí Deus falou assim, eu vou destruir o exército com 300 homens. Para eles, para o povo ali, era impossível. Mas qual foi a estratégia que Deus deu para Gideão? Cada um pega uma tocha de fogo na mão e um jarro de barro na outra mão. E vocês descem em direção ao acampamento do inimigo, com fogo, quebrando o jarro no chão, tudo ao mesmo tempo, e gritando. E aquele barulho foi tão grande, que o povo à noite ficou tão desesperado com o barulho, e um das pessoas do exército inimigo teve um sonho, dizendo que Gideão ia destruir eles. Aí tanto medo que eles tiveram na madrugada, que eles saíram das barracas matando o outro, achando que já era o inimigo que estava ali. Então um matando o outro, achando que era o inimigo, e foi se destruindo entre eles mesmos. E o que sobrou, aí veio o Gideão com os 300, para terminar de matar o resto dos soldados do inimigo. E Deus ele faz, Deus ele age, Deus muitas vezes age no natural. E Deus ainda continua operando na vida daqueles que creem. Continua, não é só naquela época não, ele continua hoje operando. Se você chegou aqui enfrentando um cativeiro em alguma área da sua vida, creia, Deus trouxe aqui para te livrar do cativeiro. Eu profetizo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, para finalizar, não posso de falar dos maiores milagres que aconteceram no Velho Testamento. Olha a situação. Moisés liberta aquele povo, mais ou menos 2 milhões de pessoas, mais ou menos. Aí eles obedecendo a voz do profeta, que era Moisés, foram em tal direção, chegaram num lugar que eles deram de encontro com o mar. Aí tinha montanha do lado, montanha do outro, não tinha como escapar. Chegando ali, aqueles 2 milhões de pessoas encurralados numa praia. De repente, Faraó resolve ir atrás do povo judeu, do povo dos hebreus, para matar todos com seu exército. E ali, eles vendo o Faraó e seus soldados vindo em direção para matar eles, e eles já estavam em pânico. Em pânico. E agora? Aí até falaram para Moisés, né, por acaso não tinha cemitério, né, lá no Egito para nós morrermos? Temos que morrer aqui? E foram incrédulos ainda. Mas na misericórdia de Deus, né? Só que eles pagaram depois, né? Na misericórdia de Deus, né, falou para Moisés, né? Diga a esse povo que marche. Aí o que Deus fez? Abriu o mar vermelho. Amém. Tamanho milagre. Você imagina bem você ver um mar abrindo na tua frente. Você atravessa agora, vai para onde você tem que ir. Fuja do inimigo.
parede de água dos dois lados. Aí você atravessa, passa aí uns meses, e você esquece deste grande milagre e começa a ser incrédulo novamente. Aquele povo incrédulo. Tanto é que só entrou 2 na terra prometida, nem Moisés entrou. Só Josué e Caleb. Nós precisamos crer e continuar crendo. E sermos gratos a Deus daquilo que Ele pode fazer na tua vida, daquilo que Ele vai fazer na tua vida e daquilo que Ele já fez na tua vida. Sermos gratos ao Senhor para que possamos o quê? Entrarmos na Canaã, na Canaã celestial. Amém? Em adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Amém. E Deus pode fazer um grande milagre. E esse milagre, talvez que você precisa, é muito pequeno deste grande milagre que Deus fez no povo de Samaria. E menor ainda, quando Deus abriu um mar vermelho para aquele povo passar. Amém? Glória a Deus. Você crê? Você crê? Amém. Nós bênçãos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém?